Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar do Porão de Shingeki no Kyojin, ou episódio 56 de Shingeki, ou 19 da terceira temporada, porque finalmente sim chegamos no tal porão, mas a gente só chegou. Sim, as informações e mistérios sobre a humanidade e titãs não são só o que apareceu neste episódio, ainda tivemos mais cenas pós-crédito e teremos muito mais. Pode parecer que ficou solto e eu tô aqui para te ajudar a compreender tudo isso e comentar como foi o episódio. Já vai comentando aqui embaixo. E se você ainda tá perdido em onde e quando assistir Shingeki, mais uma vez o vídeo é patrocinado pelo lugar perfeito para você fazer isso, a Crunchyroll. Porque lá tá passando todo domingo agora às 21h45 no horário de Brasília. O link da Crunchyroll tá fixado aqui nos comentários e também na descrição, porque através deste link você ajuda o canal também e confere um catálogo muito grande da Crunchyroll com animes novos, inclusive os maiores sucessos das últimas temporadas, como por exemplo The Promised Neverland, The Rising of the Shield Hero, Black Clover, Boku no Hero Academia, Kaguya-sama, tem muita coisa além, claro, de Shingeki. Clicando nesse link aqui embaixo ainda, você consegue 14 dias de acesso premium de graça. Então você consegue assistir os episódios mais atualizados dos animes assim que eles saem no Japão. É a forma mais rápida, com legendas mais eficientes e qualidade Full HD que você tem para acessar os seus animes favoritos. E se você quer mais que 14 dias, eu ouvi que 14 dias não dá para concluir a temporada de Shingeki, então me segue no Instagram, porque hoje, segunda-feira mais tarde, e toda segunda-feira até o final da temporada de Shingeki, eu vou distribuir para 2 pessoas no Instagram um passe de 30 dias de acesso premium. Então me segue lá e acompanha os stories para você não perder isso, mas enquanto isso vai conferindo a Crunchyroll aqui no link. Sim, finalmente chegamos no porão, mas antes disso tivemos um momento de consequências do que acabou de acontecer. Porque tivemos uma longa batalha desde literalmente o início desta segunda parte da temporada e a batalha trouxe diversas consequências. Tanto é que pouquíssimos da tropa de exploração sobraram. Vamos fazer aí um apanhado geral. Sobrou o Armin, que agora sim é um colossal, daqui a pouco a gente comenta sobre isso, Eren, Mikasa, Connie, Sasha, que tá super ferida, mas ainda está viva, Jean, Randy, Levi e o rapazinho que a gente não conhecia até um tempo atrás, que é o Floch. Apenas 9 pessoas da tropa de exploração, entre uma centena que foram e deram a vida para que tudo acabasse como acabou. A missão em geral foi um sucesso porque, de fato, eles conseguiram recuperar o território da humanidade. Eles tamparam os buracos das muralhas que anos atrás foram então abertos pelo Titã Colossal blindado. Eles conseguiram também derrotar os inimigos, mas parte dos inimigos escapou. A gente viu que o quadrúpede foi embora, quadrúpede que não sabemos quem é, porque veio, de onde veio, e levou então o portador do bestial junto com ele, além do Reiner. Só o Bertolt que acabou ficando, e ele foi utilizado ali justamente não só para eles pegarem o poder do Titã Colossal com a seringa Titã, conforme eu já expliquei várias vezes nos vídeos, mas também para conseguir salvar um deles. E a escolha entre o Armin e o Erwin, que eu já expliquei nos meus últimos vídeos, foi muito polêmica e obviamente impactou muito também para o próprio Armin, que após voltar a acordar, porque a gente sabe que assim que um Titã irracional engole um portador de titã ali racional, que se transforma, no caso o Colossal, ele volta à forma humana inconsciente. Ele acordando, ele não se lembrou de nada do que aconteceu, apesar de ter vivenciado ali alguns sonhos, ter de uma forma ali mais abstrata sentido coisas com certeza que o Bertolt sentia, e ele acordar e descobrir isso. Descobrir que ele sobreviveu, e que ele sobreviveu engolindo o Bertolt, matando o Bertolt, e ainda no lugar do Erwin, o que para ele não faz sentido, como que eu sobrevivo e eu sou salvo e não o Erwin, isso impacta o Armin, isso deixa mal, e ele é inseguro, portanto, ele com certeza se julgaria como indigno de sobreviver, de estar vivo no lugar de alguém tão importante. Ainda por cima, o Levi reforça, olha só, no fim das coisas, eu não decidi que você seria o salvo, eu decidi que o Erwin morreria aqui. Como eu falei, a decisão do Levi foi muito mais direcionada para o Erwin. E agora, Armin, como a própria Randy fala, você tem aí a responsabilidade que ela também tem, que o Levi também lembrou, de continuar, porque você é portador de um titã e você sobreviveu, no fim das contas, sim, no lugar do Erwin. Só que o Armin não vai ser o comandante. Mais uma vez, o episódio te lembrou, e eu lembro também, que a pessoa que foi designada para ficar no lugar do Erwin após a sua morte foi a Randy. A Randy é a comandante dessa pequena tropa de exploração. Então, por mais que ela também achasse que o Erwin deveria sobreviver, nas costas dela, nesse momento, cai uma responsabilidade imensa. Ah, mas que responsabilidade? Nem tem tropa mais, os inimigos foram embora. Tudo bem, mas os inimigos foram embora para não sabem onde,
podem ter um objetivo que não se sabe ainda. Existiu um novo titã que surgiu, racional, que eles nem sabiam. Quais mais podem existir? Quantos? Quem são os inimigos? Quantos são os inimigos e quando eles vão voltar? Então a humanidade ainda precisa se organizar e a tropa que tem todos os segredos, a tropa que está entrando no porão para descobrir tudo, ainda é primordial. Por mais que a gente veja que dentro das muralhas, as forças das polícias militares ainda estão ali conversando e esperando a tropa voltar. Após o golpe militar, afinal, eles estão no comando, mas a tropa ainda é fundamental para a humanidade como um todo. E ali, indo para Shiganshina, a gente teve um momento que pode ser considerado filler, mas eu vou dizer que simbolicamente eu até gostei da forma que eles fizeram, porque foi o caminho do Eren e Mikasa voltando para a casa que eles moraram, em direção ao porão. Poderia simplesmente ser um quadro, corte, chegou no porão? Poderia. Mas eu acho que a forma que eles fizeram o caminho, a música com notas agudas certas vezes, graves certas vezes, mais lenta, aquele mistério, aquele suspense para eles chegarem até o porão, repleto de memórias, flashbacks, sentimentos, tudo muito realmente ali dando o seu tempo, para mim funciona para criar a atmosfera de olha o quanto você passou, olha o quanto você perdeu, olha o que tudo era antes dessa jornada começar e para onde você vai agora. Eles poderiam claramente ter acelerado, eles poderiam claramente ter contado mais, mas eles queriam terminar com um gancho e fazer deste episódio mais uma transição do que algo tão impactante assim. Bem, a gente teve muitos momentos muito fortes. Dê um respiro. Acho que é sim, naturalmente, uma enrolação proposital, mas não me incomodou tanto assim, porque se é pra enrolar nessa temporada, a gente enrolou na hora certa. Fora que, de novo, eu acho que simbolicamente faz sentido. Tanto tempo para chegar nesse porão, então deu um clima natural e necessário para você chegar no tal porão. E a chave do porão, a chave do pai do Eren, que a gente lembra ali então nesses flashbacks do próprio Erwin falando sobre isso na primeira temporada, como isso poderia ser importante, o que o Levi fala, olha só, o Erwin nunca errou, então isso aqui vai ser importante, mas a chave não abre o porão. A chave não abria a fechadura da porta. A chave, na verdade, era de uma gaveta na cômoda do pai dele, porque o porão por si só era como se fosse um laboratório de um médico, não tinha nada demais. E na gaveta vazia tinha um fundo falso, com alguns ali cadernos, anotações e coisas ali dos mistérios da humanidade que foram muito cautelosamente guardados, com uma substância ali entre os livros para que ele não desse umidade nem nenhuma praga que acabasse com os papéis, porque Grisha Yeager valorizava que aquilo deveria e precisava ser encontrado para alguém, no caso da sua morte, que ele já premeditou claramente, e ele esperava que a pessoa que lesse aquilo ali fosse um compatriota, fosse um aliado. Mas aliado de quem? De quê? O que dá para você entender a princípio, sobretudo, sobre o que eles já descobriram lá no porão, nesses livros, primeiro é que o Grisha vem de outro local, sim, fora da humanidade, sim, que não foi extinta. Toda aquela história de que a humanidade morreu para titãs, mentira. A humanidade ainda está viva lá fora. Em que condições? Bem, o que a gente vê é um pedacinho de um local que o pequeno Grisha cresceu. Não tivemos ainda nesse episódio a história da humanidade ou dos titãs. E não fique frustrado porque essa história virá. Vai ter muito mais pensamento, muito mais flashback e quando parecer que acabou, teremos mais. A princípio o que sabemos apenas é Grisha veio de fora da muralha. Grisha veio de um local em que a tecnologia era mais avançada do que dentro das muralhas. Por exemplo, existia a fotografia, não era pintura, não era uma simples gravura feita à mão. Nas lembranças do Grisha, conforme ele vai contando o seu passado no pós-crédito, principalmente, a gente vê um dirigível. Então, claramente, além da humanidade ainda existir, sim, não rolou o apocalipse, ainda existe uma humanidade bem mais adiantada, avançada, moderna. Por que a humanidade, então, dentro das muralhas, essas pessoas ficaram dentro das muralhas? Vamos lembrar ali que dentro das muralhas o que a gente já sabe é que existia um rei da família que lá se chamava Raiz, e esse rei, há 100 anos atrás, mais ou menos, apagou a memória de todo mundo que estava ali. Como o próprio pai do Erwin, depois o Erwin desconfiaram. Porque os livros de história faziam questão de afirmar que todo mundo lá fora morreu.
Não era provável, não era possível, todo mundo morreu. Porque claramente os livros não queriam que ninguém acreditasse, soubesse, achasse que existia a possibilidade de haver vida lá fora. Só que no flashback que a gente vê do Grisha pequenininho, a gente vê ele com uma irmã chamada Faye, e ele e a sua irmã ainda vivem em algum local que está cercado de muralhas. Por quê? E porque eles precisam usar uma braçadeira que sim, esteticamente e simbolicamente relembra muito o que as pessoas usavam no próprio Holocausto, nos campos de concentração. Aliás, essa é uma discussão muito complicada que possivelmente pode surgir de novo, mas eu já fiz um vídeo aqui no canal discutindo polêmicas Shingeki. Ok, a gente conversa disso nesse vídeo, caso vocês queiram falar sobre as influências da Segunda Guerra na narrativa de Shingeki, mas nesse local, nessas muralhas que eles precisavam por algum motivo serem identificados, que ele não podia sair para além das muralhas, o Grisha e a sua irmã cresceram. E o Grisha e a sua irmã, aparentemente, segundo o pequeno Grisha, não tinham perspectiva de serem ricos, de saírem dali. Mas o Grisha também, com uma personalidade que lembra muito o próprio Eren criança, não queria ser conformado. A sua irmã queria ver o dirigível do céu, mas o dirigível sempre parava para além das muralhas que ele não podia sair. Mas ele leva a sua irmã pequena para ver. E ele sai correndo por mais que os guardas tentem o impedir. E o episódio acaba aí, dando de novo um foreshadowing, uma mensagem de que aquele seria o pior dia da vida dele, seria um dia tenebroso. Por quê? O que esconde a humanidade lá fora? Porque essa verdade está escondida de todos dentro das muralhas. E o que era esse local em que o Grisha nasceu, viveu? O que isso tem a ver com titãs? O que isso tem a ver com o Grisha ter um titã? E o que este momento em que o Grisha saiu com sua irmã Faye para fora de uma muralha que ele não podia atravessar, no que isso interferiu sobre o futuro do Grisha? Por que esse dia mudou a sua vida, o seu futuro e toda a sua trajetória e como isso afeta a própria vida do Eren? Lembrando que este é o pai do nosso protagonista. Então todo esse passado também interfere muito nele. Lembramos também que o próprio portador do bestial se refere ao pai do Eren mais de uma vez quando o encontra. E ele se refere com mágoa. Qual a ligação desses dois? E como a história do Grisha pode trazer pra gente também a história da humanidade e dos titãs? Sim, isso ainda virá e virá no próximo episódio. Não sei se por completo, porque a gente ainda tem bem mais coisas para descobrir do que você pode imaginar. Mas olha só, a princípio já sabemos que além de titãs fora das muralhas, a gente também tem um mundo. Quantas pessoas estão vivas? Será que é só dentro desse local em que o Grisha vive? E esse local em que o Grisha vive é o mesmo local em que vieram todos os inimigos? Ou os inimigos vêm de outro lugar? E a gente ainda teve vários closes da foto que estava no começo do primeiro livro que eles abrem, então, do Grisha. E nessa foto tem uma pessoa muito parecida com o Grisha, ao lado de uma mulher sentada e uma criança loira no colo. Quem são essas pessoas e como isso tem tudo a ver com o que o Grisha vai contar? Ainda temos muito o que saber. O porão era apenas um porão, que guardava uma gaveta com um fundo falso e, por fim, livros. Que esses livros, sim, têm muitas informações importantes para todos lá descobrirem, e agora vocês que só assistem ao anime descobrirem também. Deixa o like se você curtiu este vídeo, me conta o que você achou do episódio, se você acha que foi enrolação demais, se você não curtiu os flashbacks, as memórias, todos esses momentos para te contar que a jornada para eles chegarem até ali acabou neste ponto e por que acabou neste ponto, eles relembraram a importância do porão, se você acha que eles deviam simplesmente cortar da muralha para chegar no porão e contar muito mais, ou se o ritmo serviu para você porque você estava muito já acelerado de muitos episódios muito emocionantes. Conta aí embaixo o que você achou, me fala o que você achou também da descoberta, a primeira descoberta sobre a humanidade, os segredos que estão para além das muralhas que a gente conhece, porque parece que tem mais muralha lá fora, né? Vamos saber por que daqui a pouco. Já vai clicando aqui embaixo nesse link da Crunchyroll, porque lembrando de novo, se você clica neste link, você me ajuda e me segue no Instagram, porque aí eu posso te ajudar com mais 30 dias aí, toda semana até o fim da temporada. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!